quiser nos perguntar qualquer coisa, mandar uma saudação para alguém, pode entrar em contato, que nós faremos aqui sem nenhum problema. E nos acompanhe também pelo site da LHFM, lhfm.com, que lá terá um link que dará para escutar o programa da rádio ao vivo. O programa Balaio Cultural também é utilidade pública, então um morador aqui do bairro das Malvinas nos ligou pedindo para passar a seguinte mensagem: Poder Público, Prefeitura, STTP, está uma situação caótica na frente da Policlínica das Malvinas, onde está acontecendo muito acidente, muito atropelamento, batida de carro, enfim. A população das Malvinas pede que seja tomada alguma providência com relação a isso. Então, eu gostaria de aproveitar também, um uma das pessoas que nos escuta e que tem uma sensibilidade muito grande. Eu queria pedir ao presidente da Associação das Malvinas que pudesse ver essa questão, que ele tem uma sensibilidade muito grande para essas questões do povo, que é Mércio Franklin, conhecido por vocês aqui do bairro. Então, alô, Mércio Franklin, vamos ver essa questão aí, ver se você pode ajudar, porque não tem ninguém mais indicado e com mais sensibilidade do que você para poder tratar dessas questões. Então, retornamos aqui com a entrevista com o Ricardo, formado em Direito pela UEPB, ufólogo, ator de cinema, ator de teatro. E, Ricardo, eu queria que você retomasse um pouco sobre a ufologia espiritualista. Qual é a mensagem principal e o objetivo principal da ufologia espiritualista? Ok, para mim falar sobre isso, eu vou fazer uma breve introdução, certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui, porque eu preciso concatenar todos os conceitos, certo? Bom, a mensagem, a ufologia espírita, que está ligada ao espiritismo, ela segue a lógica do espiritismo baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, certo? Quem não conhece o Livro dos Espíritos, eu vou falar rapidinho. Allan Kardec era um cientista, ele era ateu, e ele não acreditava nesses fenômenos, até que ele começou a estudar esse fenômeno. E ele encontrou lógica, ele encontrou uma inteligência que falava através dos médios que ele utilizava. Então, curiosidades, por exemplo, que uma menina de 14 anos, que era analfabeta na época na França, que não teve acesso a nada, e conseguia psicografar cartas em outros idiomas. Imagina uma pessoa que não sabe ler nem escrever, escrever em outros idiomas. Então ele entendeu o seguinte: olha, gente, existe uma inteligência aí por trás, não sei o que, mas existe. Então, baseado nisso, ele trouxe um sentido lógico no livro dos espíritos. E aí vem a mensagem da ufologia nesse sentido. O que é que os seres de outros planetas se comunicam através se comunicam conosco? Através de quê? Através da mediunidade, pelo mesmo processo que no espiritismo os médios se comunicam com seres de outros mundos, de depois da morte, do além, através da mediunidade, que é uma faculdade, é uma habilidade que algumas pessoas têm de se comunicar, através de sintonia, através de telepatia, enfim, tem todo um processo. E algumas pessoas também conseguem canalizar mensagens de seres de outros planetas, segundo esses estudos. E aí as mensagens lógicas que eles trazem é principalmente preservação do planeta Terra. Eles, como civilizações de outros mundos que passaram por várias situações, inclusive situações parecidas com a Terra, eles trazem informações no sentido de trazer diretrizes para que possamos preservar essa aldeia global que nós vivemos. E aí vem todo um processo de conscientização, de nova consciência, né? Como se diz, que já apontava a própria enquanto a nova consciência. E aí vemos o seguinte: como é que eu posso proteger meu planeta? O que é que eu posso fazer? E se você for estudar profundamente, você vai analisar o seguinte: o fato de você não. Um quilo de carne que você compra, por exemplo, no supermercado, foi utilizado na produção dessa carne mais de 1.200 litros de água. Você diz, como é possível isso? Existe um conceito hoje no mundo ambiental que se chama água virtual. Água virtual é a quantidade de água que é utilizada num produto que você compra. Por exemplo, essa camisa marrom que você está usando, ela foi cultivada, o algodão foi plantado, foi gasto água para isso, depois ela foi colhida, foi tecida, foi tingida, foi lavada e todo um processo de água que foi utilizado só para isso. E nesse processo, quando você vai analisar, foi mais de 4, 5 mil litros de água para uma única camisa. Então, quando você vai analisar o impacto ambiental para cada objeto que a gente consome, para cada coisa, a Terra não dura mais que 50 anos, né? Vi um documentário um dia desse no Discovery, por exemplo, que os peixes do planeta, o mar não está mais dando conta do consumo de peixes. Você vai no Extra da Vida, você vê toda a infinidade de variedades de peixes
e que esses peixes duram 3, 4 dias, porque depois de um tempo ele não serve mais para o consumo, ninguém vai comprar e vai para o lixo. Então, ou seja, vários e vários animais são coletados da natureza, são fabricados, diga-se de passagem, das formas mais torturantes possíveis, e nós consumimos, nós não adquirimos essa consciência, dizer assim, olha, eu vou tentar não comer carne, não porque eu não gosto, mas talvez porque eu possa proteger esses animais. Se eu não comprar carne, eles não vão fabricar, né? Então vem carne, vem leite, vem tudo. Então, assim, é uma coisa que eu acho interessante que uma vez um psicólogo falou, ele disse, se você chegasse para os animais e perguntasse, se os animais pudessem falar, e você se chegasse para uma vaca, um boi, e dissesse assim, o que é que você acha dos humanos? Ele ia dizer, para eles nós somos o demônio. Imagine o que é que a gente espera de uma civilização superior se viesse para a Terra. Imagine se chega uma civilização aqui que come humanos. A gente ia achar a coisa mais absurda do mundo. Mas para a gente é natural. Nós comemos os outros animais que vivem aqui nesse planeta. Então, a grande mensagem que a ufologia espírita traz, que esses seres trazem é: preserve o seu planeta e preserve a vida. Cada animal que existe nesse planeta ele merece viver. E a Terra, ela traz todo tipo de alimentação, tudo que você precisa, todos os nutrientes. E aí a gente traz também essa mensagem. Então, assim, você ouvinte, você analisa e vê se é interessante para você ou não. A gente não está dizendo que você não deva comer carne. A gente só está dizendo que são mensagens que são trazidas através de médiums pelo mesmo processo de espiritismo, de proteção do planeta. Porque nós sabemos que, e aí quem está falando é a ciência, não é a espiritualidade. Se o planeta não for preservado, nós vamos sofrer drasticamente, com grandes secas, com grandes chuvas, com fome, com doenças, com tudo que acontece por aí afora. Ô, Ricardo, me diz uma coisa, quando você fala dessa forma, a gente pode pensar que existe um público, então, específico que se interessa por ufologia? Sim, sim. Por exemplo, seriam pessoas espíritas? Olha, não necessariamente espírita, porque a espiritualidade está em tudo e em todos. Então, assim, às vezes eu posso ser evangélico e sentir uma vontade, uma necessidade de um contato maior espiritual. Eu posso ser, por exemplo, do Islã e sentir essa necessidade, porque a espiritualidade se manifesta na gente. Nós somos um espírito reencarnado no corpo. E assim, as pessoas elas vêm por sintonia. Elas veem uma mensagem, encontram lógica naquilo, elas encontram sentido. Algo dentro delas chama para isso, e aí ela segue esse caminho, ela estuda sobre. Então, as pessoas que seguem a ufologia espírita, elas seguem exatamente por isso. Elas sentem algo dentro delas que deve se informar mais sobre isso, que deve seguir algumas diretrizes, que deve mudar, sim, a consciência como pessoa. E sem ser a ufologia espiritualista, a ufologia em si, sem essa nomenclatura científica. Isso. Aí tem um público específico? Sim, sim. É como eu lhe digo, o público de ufologia são todas as pessoas que são curiosas nesse tema, e o público é vasto, é grande. Porque você não é obrigado a ser ufólogo para se interessar. Você está assistindo televisão, está passando um programa a respeito de ufologia de casos de pessoas que viram objetos voadores não identificados. Eu posso assistir? Posso. Eu não sou ufólogo? Não. Posso? Faz de você um ufólogo? Não. Mas você é um público. É igual o público de cinema. Eu não preciso ter uma carteirinha de, olha, eu sou ufólogo para estudar ufologia. Basta gostar do tema e se interessar. E aí divide os segmentos. Agora, muitas pessoas que estudaram a ufologia científica, elas foram encontrando sentido também na ufologia espiritualista e também estudam a critério de análise. É como ler um livro. A gente, quando lê um livro, a gente não concorda nem discorda do livro. A gente lê. E depois a gente analisa o que é interessante e o que não é. E isso é muito bom, isso é muito agradável. Você tem a oportunidade, não, vou ler o livro, vou discordar ou não desse autor. O problema é que tem muita gente que pega um livro e acha que é uma verdade única desse único livro e acabou-se. E não discorda. E o princípio da inteligência é, vamos discordar, vamos questionar. Até a gente chegar no senso comum e dizer, tem sentido. E me diz uma coisa, existe um curso de ufologia? Se eu gosto de ufologia e estou escutando esse programa e tenho interesse e acho que já vi alguma coisa, ou então assim, já li muito sobre, existe um curso para quem tem interesse por ufologia? Infelizmente não. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar muito por cima, mas vou dizer sem muita certeza. Se eu não me engano, ou é na Inglaterra, nos Estados Unidos, uma faculdade resolveu direcionar algumas cadeiras para esse estudo de ufologia. Não vou dizer de certeza qual é, porque é uma coisa bem por cima. Mas assim, quem gosta de ufologia, minha gente, existe o canal hoje. O YouTube é o melhor canal do mundo, porque ele traz todo o tema que você quiser. Agora, claro, você selecione
as coisas que você vai assistir. Então, por exemplo, você é estudante de ufologia, você se interessa por ufologia, o que é que eu posso estudar na ufologia no YouTube? O que é que eu posso ver? Então, vou citar alguns nomes. Por exemplo, se você gosta de ufologia científica, o caso concreto, eu vou mandar você procurar, eu vou sugerir que você procure Ademar Jevaer e Revista UFO, que ele tem vários relatos, ele tem matérias com o pessoal do History Channel, do Discovery, que inclusive vieram aqui para Paraíba, para Guarabira, né? Guarabira é considerada uma das capitais de OVNIs. Nós já fomos para lá também observar. E no sentido da ufologia espiritualista, tem a doutora e pesquisadora Mônica Medeiros, que já vem em Campina Grande. Tem o professor Laércio Fonseca também. Tem o professor Petit. E tem muitos outros, certo? Esses são os nomes que me veio à mente aqui, os mais importantes. Você pode procurar no YouTube. E aí você vai ouvir as mensagens dele, o que é que eles têm para dizer. Cada um no seu segmento. E é muito interessante o que eles falam. Eu acho importante, pelo menos, analisar friamente. Tem um monte de pergunta ainda para o Ricardo. Estou até olhando aqui o tempo, que é muita coisa. Já que você falou aí dessa cidade, eu queria saber se dentro do estudo de vocês existem outras cidades ou municípios que tiveram essas aparições dentro do estudo. Sim. Na Paraíba inteira tem casos, certo? Tem uma coisa interessante na tradição nordestina, que foi até o próprio Ademar Jevaer estudando, ele chegou à conclusão de que era talvez um fenômeno mediúnico. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa, minha avó falava muito, uma coisa chamada fogo-fato. As pessoas falavam que no mato, lá no sertão, tinha uma bola de fogo, um fogo circulando dentro do sertão. Mas de onde surgiu esse fogo? Ninguém sabia, ninguém sabe. Então, por exemplo, a revista UFO, pesquisando, analisando, o próprio Silvio Toledo também pesquisando, dentro dos cálculos das probabilidades, eles apontam que isso poderia ser sim um fenômeno de ufologia, certo? Nos relatos, por exemplo, no documentário sobre a Luz das Estrelas, ele analisando pessoas que falam que viram objetos voadores e que viram objetos menores. E a própria revista UFO, e as pesquisas mostram que essas naves, elas têm sondas, objetos menores que voam, que catalogam, enfim, que tocam nas pessoas. É uma espécie de drone, mas não como o nosso drone. Como é que eu vou olhar para o céu e ver que seria um UFO? Bom, minha gente, vamos imaginar que você está ali no alto no Serrotão, por exemplo, que você consegue ver a cidade toda. Imagine que você vê um objeto voador, alguma coisa parecida um drone no céu, mas que em fração de segundos ele está de Queimadas à Lagoa Seca. Um avião não faria isso tão rápido, um helicóptero não faria isso, e um drone muito menos. Então, são alguns critérios de voo, de aerodinâmica, que, por exemplo, em Guarabira vem muitos, que diz, olha, não tem como ser um drone, não tem como ser um avião, porque é um objeto que está no céu, que sai de uma serra para outra. Assim, parece aquela luzinha de laser. Às vezes entra na montanha e sai da montanha. Mudanças de formato, de direção repentinas. Cores e formatos, vai para frente, vai para trás, coisas que um avião e um helicóptero não consegue fazer, e um drone consegue, mas é com muita lentidão. Então tem algo além, algo a mais. Por isso que Guarabira é considerado, é tão estudado por ufólogos. Guarabira e Peruíbe em São Paulo. Né? Também fui em Peruíbe, mas eu não vi nada. Em Guarabira, infelizmente, eu não vi. Não vou mentir para vocês. Eu queria ver, mas não vi. No outro dia que eu fui embora. Alguma coisa? Já do ponto de vista espiritualista. Aí é bem delicado. Okay. É um assunto que não é muito interessante falar. A gente fala em grupos fechados, né? Mas assim, nós pretendemos voltar novamente em Guarabira depois, né? Com o apoio do professor Carlos Bellarmino, professor da Universidade Federal, que ele quem coordenou também, participou do History Channel, no programa que foi feito lá. Né? Ele está nesse grupo? Ele está no grupo também. Ele inclusive, ele dá palestras também. Ele ficou de vir para o nosso evento, mas não pôde. No evento do Carnaval, mas no próximo ele vai estar dando palestra. E a gente também está estudando a possibilidade de fazer um evento de ufologia na cidade de Guarabira, né? Um encontro. Como a gente faz em Campinas. Mas é como eu te falei, é difícil porque nós somos estudantes, nós somos amadores, nós gostamos da causa e o evento é custeado por nós mesmos. Então, assim, a gente não consegue patrocínio, a gente não consegue, nós não cobramos ingresso para o público assistir de graça, mas às vezes a gente quer trazer alguém, um palestrante grande, mas para trazer um palestrante tem que ter hotel, tem que ter alimentação, tem que ter passagens aéreas. Vocês sentem um pouco de preconceito em relação a quando vocês estão em busca, sei lá, de um patrocínio, de um apoio? Olha, tem, pelo seguinte, é como eu te falo, a gente tem
tem sempre o cuidado de explicar a ufologia de forma que a pessoa não ache que é uma viagem louca. Nós trazemos o que acontece no mundo, nós não nos posicionamos a respeito e as pessoas analisam e tiram as conclusões dela. Agora, muitas coisas atrapalham o pensamento científico. A religião, nós temos um pouco aqui na cidade também um religioso, um segmento que discorda, enfim, sucessivamente. Senso comum, né? Senso comum. Mas assim, vamos voltar no tempo. Eu hoje analiso a ufologia como no passado Nicolau Copérnico falava do sistema solar, de que a Terra era redonda. E era viagem para todo mundo. E era absurdo, né? Absurdo, Galileu louco, Galilei também. Era louco, então, né? eram loucos, são doidos, são doentes. E hoje, tudo que ele falou é verdade. Então, imagine daqui a 100 anos. Né? Por exemplo, uma escritora famosa, Madame Blavatsky, por exemplo, é uma leitura complicada, mas Madame Blavatsky, na época dela, foi totalmente ridicularizada. E ela trouxe informações do Tibete, que ela fez pesquisa, aquela coisa toda, que o Tibete não abriu para ninguém. E hoje, quando tiveram acesso a essas informações, eles se retrataram com ela, mas ela não está mais viva para isso. A gente ainda tem gente que acredita que a Terra não é redonda, né, Thiago? Imagine, tem uns loucos que acham que quer dizer, toda a tecnologia, a NASA, todo o gasto, que bilhões de dólares para sair do planeta, e vem um louco sem noção nenhuma, diz, não, a Terra é plana, baseada em quê? Não, ele só acha que é plana e acabou. Infelizmente eu não tenho um barco, porque realmente eu queria que ela fosse plana, porque eu queria um dia ter um dinheiro para comprar um barco e jogar um bocado de pessoa desse abismo infindável que é a Terra, né? Mas, gente, só a título de dados, para quem não conhece, Madame Blavatsky, ela é uma escritora conhecida dentro do mundo, principalmente do ocultismo. Quem estuda o ocultismo conhece ela. Ela é uma pessoa excepcional no estudo da Cabala, no estudo dos ensinamentos de Hermes, nos estudos orientalistas, nos estudos gregos, que também da fase helenística, que entra no hermetismo, que foi falado aqui. Tem um livro maravilhoso dela que eu super recomendo. É uma da fase literária dela, é um livro dela que não é tão pesado, que é A Sacerdotisa da Lua. Quem tiver chance, gente, é um dos livros também mais fáceis dela de achar e de ter acesso. Super recomendo a leitura para vocês entenderem o que o Ricardo está falando de criaturas como ela, como o Paracelso, também, que é um cara de extrema... É uma leitura complexa, mas é uma leitura interessante, que vocês vão entender o que é que ele está dizendo sobre essa questão da espiritualidade e de como foi importante. E eu recomendo também, para quem quiser se inteirar um pouco desse tema, leiam e assistam. Peguem o livro, Eram os Deuses Astronautas, assistam o documentário, que é mais fácil de achar no YouTube, Eram os Deuses Astronautas, que você vai entender tudo isso que ele está dizendo, ou seja, não é um fato novo, o que a ufologia está trazendo. Há relatos de comunicações entre pessoas residentes aqui da Terra com pessoas de outro planeta, não é de hoje isso, de antigas civilizações, ou seja, de antigas tecnologias que é relatado em algumas histórias, achadas na escrita cuneiforme de algumas civilizações que nós não temos acesso. E ainda tem a questão que depõe muito com relação a isso, que foi os 2 incêndios, aonde era o centro do saber no mundo, que era a Biblioteca de Alexandria. Então, muita coisa se perdeu. Então, é interessante que a gente abra nossa mente para essas coisas e perca um pouco desse preconceito. E é um encontro interessante, gente. Eu recomendo que, principalmente a questão da ufologia, que abramos para novos conhecimentos e vamos sair da zona de conforto e vamos ajudar esses temas interessantes, essas temáticas culturais a crescer, porque a gente só cresce com isso. Então, são exatamente agora 6h23. Raquel, tem mais alguma pergunta? Tenho, com certeza. Eu tenho 7 minutos, mas... Tem 7 minutos, só uma brecha, quem estiver ouvindo, tiver interesse, no YouTube tem um audiobook chamado O Livro Perdido de Enki, que é de Eric Van Doren também, o mesmo que escreveu os livros Os Deuses Astronautas. Gente, primeiramente dizer de onde veio a história desse livro, né, para não achar que é uma coisa louca. Van Doren, ele estudou as pirâmides maias, as pirâmides do Egito, tudo, e aquelas cerâmicazinhas bem bonitinhas, aquele desenho todo, ele percebeu que aquilo não era enfeite, aquilo na verdade eram escritos deixados para a posteridade, né? E ela até comenta o seguinte: por que não escrever em papiros, né? Por que em cerâmica? Porque cerâmica é o que suporta milhares de anos, né? O que se mantém firme. E ele decodificando aquelas cerâmicazinhas, ele escreveu esse livro, porque na verdade aquilo estava contando uma história. Então, quem tiver interesse, sem compromisso, você pode ver o audiobook no YouTube, que é gratuito, O Livro Perdido de Enki, que fala um pouco da visão dele nesse sentido, né? Não estou dizendo que é verdade, mas estou trazendo uma base para vocês começarem a estudar, quem tiver interesse.
E quando foi que começou tudo isso? Esse interesse por ufologia? Quantos anos? Há quanto tempo? O que fez você se interessar? Olha, eu sempre gostei de ufologia, né? Sempre me interessou. Mas onde eu mergulhei mesmo foi justamente vendo uns documentários sobre o Eric Van Doren, né? Algumas informações. Eu encontrei muita lógica, apesar de ter muito sensacionalismo, é importante citar, né? Mas encontrei muita lógica nessa questão, porque eu sempre fui muito fascinado com o Egito. Sempre, desde criança me chamou muita atenção as pirâmides, toda aquela cultura egípcia. E quando ele faz ligações com seres de outros planetas, aí foi chamando mais atenção. E aí você vai cavando, vai estudando, aí você encontra ligações com o espiritismo, você encontra ligações com a espiritualidade, você encontra um monte de conexões. E aí é um leque de informações e o estudo não para. Não tem como dizer assim, eu já estou sabendo de tudo, é impossível. Cada vez que você vai lendo, você vai encontrando uma coisa e por aí vai. E dentro da própria ideia de ufologia, dos grupos de ufologia, tem uma limitação de se pensar que pode ter essa relação com essa questão mais espiritualista, ou não tem isso? Assim, Tem, as tem, correntes, tem. elas se divergem em algum momento? Sim, se divergem. Se não tiver divergência, não tem senso crítico. É importante ter o discernimento. A gente fala muito para as pessoas, tragam busque, explore o seu discernimento. Né? Discernimento é uma coisa particular que cada um de nós temos. Sem discernimento, eu vou acreditar em qualquer pessoa que chega na minha frente. O cara que usar a rua dizer que é Jesus, eu vou acreditar que ele fala com Jesus porque ele é Jesus. Então, assim, vou usar o meu discernimento. E lógico, na ufologia, como na religião, existem loucos, nós sabemos. Existem pessoas compromissadas com fins financeiros, existem pessoas que estão nem aí para a espiritualidade. E o que eu digo para vocês é o seguinte, é como eu digo no espiritismo. Tudo aquilo que cobra dinheiro, não queira saber, porque não está compromissado, entendeu? Tudo aquilo que a pessoa está vendendo, enfim, seja lá relacionado à religião, à espiritualidade, se é vendido, não vá atrás, procure ver o que está vindo para você de graça, não por nada, porque a espiritualidade não precisa de dinheiro. A espiritualidade traz a informação, tudo. Eu me refiro, gente, a mensagens, a alguma coisa, não é um fórum. Às vezes existe um fórum de ufologia que é cobrado o ingresso. Claro, é cobrado porque é custeado. Para trazer um cara de Londres para Recife, por exemplo, tem que gastar dinheiro para trazer, né? Que tem o pessoal de Recife que é ligado ao nosso grupo, que fazem o evento de ufologia lá, e eles trouxeram o Greg King, que é o estudante, a personalidade que dá informações sobre os agroglifos na Inglaterra, né? No mundo todo é ele. Então, imagine trazer um homem desse para cá e uma palestra ao nosso alcance. Eu preciso cobrar um valor do ingresso. Mas eu me refiro às outras coisas, entendeu? Tem gente vendendo informações espiritualistas, sei lá, tem gente que vende até orações em outros segmentos. Imagine na ufologia também. Então, use o seu discernimento para saber o que separar o joio do trigo. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse só a diferença entre astronomia e astrologia, que às vezes tem uma ideia de senso comum, que se confunde um pouco, né? Eu vou falar de forma bem objetiva para que a pessoa que está em casa entenda, né? A astronomia, ela estuda, como se fosse também dividir a ufologia espírita e científica. A astronomia, ela foca mais na questão científica, no concreto, no que está lá, né? A astrologia já é uma coisa mais esotérica. É o estudo dos astros, mas trazendo as influências que esses astros podem trazer na nossa existência. Por exemplo, na astrologia eu faço um mapa astral, na astronomia não. Na astrologia eu posso entender um eclipse, entender... Por exemplo, hoje fala-se muito em transição planetária, estamos numa fase agora de planetas retrógrados. Ontem, por exemplo, hoje, né, na verdade, 8/8, segundo a astrologia, 8/8 é sempre aberturas de portais no universo, onde você pratica meditação, né? E para finalizar isso aí, o que eu falo para você é o seguinte, estamos numa fase de transição planetária que toda a espiritualidade fala. O espiritismo, os maias já falavam, os egípcios, os hindus, todas as religiões que acreditam em reencarnação falam que nós estamos mudando de uma era para outra, essa era será melhor. E que pessoas estão sendo resetadas. O que é que isso quer dizer? O que é uma pessoa ser resetada? Algumas pessoas estão desencarnando, algumas pessoas estão morrendo, estão indo para o plano espiritual, estão recebendo orientação para que voltem para a Terra com uma proposta, com uma missão de ajudar nesse desenvolvimento. Né? Nós, ao mesmo tempo que a Terra está passando por essa transição, a gente também está tendo um ápice de futilidade de pessoas que têm uma existência inúteis. Né? Tem gente que está aqui na Terra simplesmente para ter curtido no Instagram, para ativar o ego, aquela coisa toda, e a vida está passando. Então, a espiritualidade em si, ela está convidando as pessoas para que melhorem a consciência, que mudem a postura aqui para o planeta.
E as pessoas que não aceitam vão ser convidadas a se retirar e ir para outra dimensão. E como é a forma? É através do desencarne. Porque para o espiritismo a morte não existe. É só apenas um espírito habitando esse corpo. Quando esse corpo deixar de funcionar, meu espírito sai e vai para outro lugar. Se ele volta para a Terra ou não, vai depender da minha consciência, da minha direção, o que é que eu faço com as minhas habilidades. Ô, Ricardo, foi um grande prazer ter você aqui, assim, realmente. Agradeço. Hoje foi um dia especial com esse tema, porque é um tema que além de eu me identificar, né, é um tema polêmico, é um tema que tem muito a ver com ciência também, né? Ciência, meio ambiente. Meio ambiente. Então, assim, está muito longe do que as pessoas, às vezes, do senso comum pensam sobre o tema. E foi muito bom ter você aqui. De verdade, agradeço. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Ricardo, e gostaria que você reforçasse aos nossos ouvintes, antes do seu discurso de despedida, eu gostaria de dizer que o Balão Cultural está sempre de portas abertas para vocês, o que vocês precisarem de apoio, de alguma comunicação, de convite para algum evento, pode nos enviar. E se quiserem vir aqui, chamar para algum evento e precisar do nosso apoio, estamos de portas abertas para vocês. E eu gostaria que você também reforçasse o convite para o evento que você falou no começo da sua fala, para que nossos ouvintes pudessem comparecer, gente. Esses eventos são extremamente importantes. Nós não podemos deixar nem os eventos acadêmicos, nem os eventos culturais morrer, porque no tempo que nós estamos hoje, se nós não formos resistência e oposição à morte desses eventos culturais e acadêmicos, sabemos o destino que vai acontecer, que é a ignorância. Então, eu gostaria de agradecer toda a sua fala, Ricardo, às pessoas que mantêm essa sabedoria importante que vem ao longo aí da história, não é de hoje, e agradecer a sua presença no nosso encontro. Bom, eu que agradeço, então deixa eu só citar aqui. Nós estamos realizando aqui, não é um evento de ufologia, tá, gente? É a ASPOL, a Associação dos Policiais Civis da Paraíba, está realizando no dia 16 de agosto, lá na FIEP, o segundo Seminário Paraibano de Investigação Criminal e Segurança Pública, certo? Trazemos profissionais relacionados à Polícia Civil, Polícia Científica, e lá as pessoas vão ter informações a respeito de como é feito o trabalho da polícia na investigação criminal, um trabalho muito importante, né? Porque as pessoas... a Polícia Civil, como trabalha com investigação, as pessoas não sabem o trabalho que eles fazem. Então, trabalhamos disfarçado, trabalhamos de forma investigativa. Então, só estou avisando aqui sobre o CEPIC, alunos de direito que têm interesse. É só buscar no Instagram, @aspolpb. E podem me seguir também no Instagram, se quiser informação sobre esse evento, sobre ufologia, é ricardo.alisson, @ricardo.alisson, no Instagram, certo? Eu agradeço demais a oportunidade. Sempre que eu dou entrevista num programa, agradeço demais, é importante. É um tema curioso, as pessoas gostam da audiência, as pessoas assistem, independente se vão adotar ou não a teoria. E a mensagem que eu trago para vocês é: pratiquem meditação, certo? Reservem momentos em casa, uma vez por semana, uma vez por dia, até mesmo antes de dormir. Silenciem, esvaziem a mente, pratiquem meditação. Orem à espiritualidade, a Deus, na religião que você se encontra, que você vai receber diretriz, você vai receber orientação sobre essa questão da transição planetária. Isso é real, está acontecendo. De alguma forma estamos sentindo, ou captando, ou estando perturbados por não entrar em sintonia. Leiam bastante, leiam sobre tudo e questionem tudo, gente. Não acreditem em tudo que eles dizem. Não elejam pessoas como portadores da verdade universal. Leia, estude, busque informações e busque cultura também, né, gente? Sem cultura não existe, né? Diga-se de passagem a tragédia grega, né? A Grécia, com todas aquelas tragédias, eles só conseguiram sobreviver por causa da cultura, né? Por causa da sintonia com isso, da arte, né? A arte foi o que trouxe o ar para respirar nessas tragédias gregas que existiam. Então, vamos focar na arte. E obrigado. Bom, gente, até o intervalo, até a volta do intervalo. Alive.